Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Ivega Eletrônica. Hoje eu vou explicar como é que funciona uma fonte com retificação síncrona. O que é uma fonte com retificação síncrona? Retificação síncrona ou retificação ativa é uma técnica para melhorar a eficiência de retificação através da substituição de diodos com chaves ativamente controladas, tais como transistores MOSFETs. Então, pessoal, nada mais, nada menos, uma fonte com retificação síncrona, ela substitui um diodo comum por um transistor FET. Você já ouviu falar nisso? Será que é possível você substituir um diodo por um transistor FET para fazer a retificação de uma fonte? Então, é o que nós vamos aprender hoje neste vídeo. E para você entender melhor como é que funciona essa tal de retificação síncrona, eu vou estar utilizando como exemplo um amplificador da Ice Power. É o que nós vamos ver agora, pessoal. Então é isso aí, vamos lá. Então aqui nós vamos aprender hoje sobre retificação síncrona, que é a retificação que esse amplificador utiliza. O que é uma retificação síncrona? É uma fonte que ela tem mais potência e mais eficiência, tem um desempenho aí muito melhor quando a gente utiliza transistores no lugar de diodos. Então aqui explicando de forma básica e geral, esse circuito integrado através desse transformador ele vai controlar os pulsos aqui nos transistores do primário e ao mesmo tempo ele vai acionar também os transistores de saída. Então é uma fonte sincronizada. Quando um transistor aqui do positivo ele recebe um pulso, este também recebe o mesmo pulso, então ela está sincronizada. Por isso que é uma fonte síncrona. Então é só para vocês entenderem. Então vamos mostrar aqui a forma de onda, que talvez você entenda um pouquinho melhor. E depois eu vou explicar com um esqueminha. Fiz um desenho, vocês vão entender muito bem o que é uma fonte síncrona. Nós temos aqui os dois transistores, né, do positivo. São transistores de canal N. Então aqui nós temos a entrada. Ele entra no source. Para que esse transistor conduza, quando nós ligamos um sinal no source, nós precisamos ter no gate uma tensão de 15 volts a mais. Então eu vou colocar aqui no seu gate, ó. Então nós temos aqui a mesma frequência, só que ela tem um pouco mais, a tensão ela é mais elevada no gate. Essa tensão mais elevada aqui, para que serve? Para que o transistor conduza este pulso positivo. Então aqui o pulso, o transistor aqui do primário conduziu positivo, aqui sai um sinal positivo. E no mesmo instante o transistor ele vai conduzir também esse sinal, esse transistor aqui, ó. Então aqui, ó, o sinal que entra no transistor está aqui na ponta de prova, no seu gate. Nós temos uma tensão maior, tá vendo? Ó, essa tensão aqui, ó, 15 volts. Então esse transistor ele vai conduzir, quando o pulso estiver positivo, ele vai conduzir esse pulso para o capacitor eletrolítico. E aqui o outro transistor também é a mesma coisa. O gate ele tem uma tensão maior, porque são os transistores do positivo. Que o source, o comum dele é o source. Então esses terminais, eles são responsáveis para ativar o transistor da retificação positiva. Tem um sinal maior aqui. E a tensão negativa, que são os transistores que estão aqui do outro lado, o comum deles é o dreno. Aqui ó, o dreno está saindo. Aqui no negativo, o dreno, a tensão ela entra no dreno e sai no source. Então vamos lá. Essa tensão aqui, tá vendo, pessoal? Ela desceu. Para que ela passe para o capacitor aqui, ó, nós temos esse pulso positivo. Quando eu tenho aqui o pulso positivo, o transistor do negativo, aqui, ó, quando a tensão desce para o negativo, ele conduz. Então aqui esse transformador aqui ele aciona o gate dos transistores, pessoal. Eles polarizam os transistores e eles conduzem, eles trabalham em sincronia
aí para mandar a tensão para a fonte. Então nós vimos aqui o acionamento dos transistores do secundário, agora nós vamos ver o acionamento aqui dos transistores da fonte, do primário. Temos aqui o nosso oscilador, o SG3524. Nesses dois terminais aqui do transformador, os pulsos do circuito integrado. Então eu vou colocar aqui, para nós vermos, mudar aqui minha chavinha. Aqui é o pulso do circuito integrado, ó, que distribui para todos os transistores. Nós temos aqui 13 volts de pico. Neste outro pino também nós temos aqui 13 volts de pico, é a frequência que vem do oscilador. Esses outros dois pinos, esses dois aqui, eles acionam o transistor que está ligado no negativo, que vai chavear o negativo. Então um está ligado no 0 volts e este outro aqui, ele vai mandar aqui o pulso para acionar o transistor do negativo. Está ligado no source. E esses outros dois é o que vai mandar o pulso para o transistor que está ligado no positivo. Então vamos dar minha chavinha para X10. Apertar aqui, ó, X10. Esse transistor que está ligado no positivo, ele precisa de uma tensão maior no gate para ele fazer o acionamento. É a mesma coisa desse transistor aqui, ó, ele precisa de uma tensão maior. É esses dois aqui. Então vamos lá. Esses dois terminais, eles estão ligados na saída dos transistores, no transformador. E o outro terminal dele está ligado no gate do transistor, para ver que ele tem uma tensão bem alta. 328. E aqui, ó, 356. Essa tensão mais alta que vai acionar o gate do transistor do positivo. Então aqui deu para entender, né, pessoal? Aqui os pulsos que vem do USG, ele é distribuído aqui pelo drive. E esses pulsos, eles são sincronizados, todos eles. Então todos os transistores, eles trabalham todos ao mesmo tempo, tudo direitinho aí, para ter uma fonte aí de alto desempenho. Então vamos lá, pessoal, para você não ter dúvida de como funciona uma fonte com retificação síncrona, fiz esse desenho aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então aqui que nós temos uma fonte com retificação síncrona. Nós temos aqui transistores no lugar dos diodos. O que nós vamos ter com isso? O que nós vamos ganhar com isso? Grande eficiência e potência, porque nós não vamos ter a perda aqui do diodo. O diodo, ele vai ter uma certa resistência e também tem a tensão, ele vai perder 0,7 volts. Dependendo da corrente que for puxada pela fonte, esse 0,7 pode aumentar para 0,8 até 1 volt. E o diodo, ele pode aquecer, então vai ter perda de energia. Aqui no caso, nós temos transistores. Eles são mais eficientes, por quê? Porque ele tem uma resistência praticamente zero quando ele está em condução. Tem aqui uma resistência de miliohms, então praticamente ele é um curto circuito, que tem uma resistência super baixa. Então ele não vai ter perda aqui, ó, para conduzir o sinal para a fonte. Então por isso que é uma fonte com mais potência e uma fonte com mais eficiência. Essa fonte ela é mais complicada porque ela tem que ter controle aqui nos transistores. Aqui no caso dessa fonte, o controle ele é feito aqui pelo transformador drive. Então aqui fica bem simples de entender, pessoal. Eu marquei aqui, ó, número 1 é estado positivo e o número 0 estado negativo. Então vamos supor que o oscilador, o SG3524, vamos supor aqui que esteja em estado positivo esse terminal e aqui estado negativo. Todos os outros enrolamentos vai estar a mesma coisa, positivo em cima e negativo embaixo. Positivo em cima, negativo embaixo, positivo em cima, negativo embaixo. Então aqui já deu para entender como é que ele vai distribuir as tensões. E também aqui, ó, nós temos a mesma coisa, positivo e negativo. Começando aqui pela fonte, pessoal, aqui é os transistores da fonte, 320 volts. Um vai mandar tensão positiva e o outro vai mandar tensão negativa. Então vamos lá. Supondo que aqui esteja positivo, aqui também vai estar positivo, ó, número 1. Aqui estando positivo, esse transistor aqui, que é o 9N50, ele vai
fechar o negativo, vai mandar aqui negativo para o transformador. Esse transformador aqui ele entra 160 volts. Se eu tenho aqui uma tensão negativa, eu vou ter menos 160 volts, certo, pessoal? Aqui eu tenho mais 160 volts. Aqui eu tenho menos 160 volts. Então aqui eu vou ter zero, porque esse transistor aqui está conduzindo aqui, ó, negativo da fonte. E aqui eu vou ter positivo, porque eu vou ter 160 volts a mais. Então aqui na sua saída se repete esse estado. Então quando esse transistor aqui está ligado, também tem uma condução nesses transistores. Então aqui, ó, se eu tenho aqui um, aqui eu tenho um positivo e aqui eu tenho o negativo. Então aqui para condução do positivo eu tenho esses dois transistores, que é aqueles dois da parte de baixo da placa. Então aqui, ó, estando positivo, esse transistor aqui ele vai ser o responsável pelo positivo e esse aqui pelo negativo. Aqui o próprio diodo do transistor já, a corrente ela já passa pelo diodo, mas isso aqui nesse caso não tem nada a ver esse diodo interno do transistor. Para esse transistor aqui conduzir o positivo, vamos lá ver o gate dele. Descemos aqui, ó, no seu gate nós temos um potencial positivo. Então esse transistor aqui ele vai conduzir, vamos supor aqui que tenha 12 volts. Então vou ter uma diferença de tensão do source para o gate de 12 volts. Quando o gate estiver sempre uma tensão maior que o source, esse transistor aqui ele vai conduzir a tensão. Esse desenho aqui, pessoal, o source e o gate. Eu tenho que ter uma diferença de tensão aqui, potencial positivo para o gate. Caso vamos supor 12 volts. Então esse aqui vai conduzir o positivo para o capacitor eletrolítico, que vai jogar o positivo para a fonte. Esse aqui, ó, ele vai estar conduzindo, vamos ver aqui o seu gate. Não, esse aqui está zero, então esse aqui ele está fechado, ele não está conduzindo. Esse aqui está conduzindo, vamos lá para o seu gate, ó, tá zero, então esse aqui não está conduzindo. Nem esse está conduzindo, nem esse. E esse daqui? Esse daqui ele conduz o positivo e esse aqui conduz o negativo. Vamos ver o gate. O seu gate ele vem aqui, nós temos estado positivo. Então esse aqui ele vai conduzir. Aqui no negativo, esses dois aqui são responsáveis pela tensão negativa aqui de menos 25 volts. Aqui o transformador ele já está numa configuração diferente. O terminal central do transformadorzinho está junto. Porque aqui eu tenho um negativo aqui, que é o source, os dois sources. Para esse transistor conduzir, ele precisa ter uma tensão aqui, ó, no seu gate maior, certo? Então aqui eu tenho menos 25, aqui ele vai somar aqui, ó. Ele vai somar, que no caso esse daqui que está conduzindo, ele vai ter um potencial de 12 volts aqui nesse transformador positivo a mais que a tensão negativa. Então aqui eu vou ter uma tensão positiva e esse aqui ele vai fechar o negativo. Então sempre é cruzado assim, pessoal. Esses dois vai estar conduzindo e esses dois vai estar conduzindo. Agora vamos supor que trocou de estado aqui, o oscilador trocou de estado. Agora nós temos o estado 0 e aqui o estado 1, negativo e positivo. Agora aqui, quem que vai conduzir? Positivo aqui, ó. Quem que vai conduzir? O transistor que está ligado nos 320 volts da fonte. Então ele vai conduzir uma tensão positiva. Ele vai fechar aqui 320 volts para o transformador. Então se aqui se eu tenho 160, aqui eu vou ter uma tensão maior, 160 volts a mais do que aqui. Então aqui eu vou ter uma tensão positiva e aqui eu vou ter uma tensão negativa, porque o 320 é maior que 160, certo? Então aqui deu para entender. Então aqui ó, mudou de estado, mudou a condução dos transistores. Quando aqui muda, esse aqui deixou de conduzir, esse aqui passou a conduzir, pessoal,
aqui também tem a troca de condução dos transistores. Por isso que é uma fonte síncrona. Ela está sincronizada. Então aqui agora nós temos negativo e positivo. Vamos lá passar para o lado de cá, secundário. Aqui eu tenho 0 volts, negativo. O negativo vai passar aqui por qual transistor? Por esse daqui. Para esse transistor conduzir, eu tenho que ter aqui no seu gate, vamos lá, tem que ter uma tensão de gate maior que do source. Então aqui eu tenho número 1. Esse transistor aqui ele está conduzindo, então esse aqui vai conduzir o negativo. Esse aqui agora vai estar positivo, esse aqui vou estar com positivo. Esse transistor não pode conduzir. Vamos lá ver, só para tirar aqui a dúvida. Aqui ó, 0. Potencial do gate e do dreno é 0 volts. Então esse transistor está sem condução. E esse daqui, pessoal, é o positivo. Ele vai conduzir o positivo. Vamos ver aqui no seu gate. No seu gate aqui nós vamos ter positivo. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 1, ó. No seu source eu tenho 0 volts. E no seu gate eu tenho uma tensão de 12 volts a mais no seu gate. Então esse transistor ele vai conduzir o positivo. Quando esse está conduzindo aqui nesse ciclo, esse aqui está conduzindo aqui o ciclo negativo. Quando o positivo troca de estado, aqui está positivo, esse conduz. E aqui está negativo, que é o 0. Esse transistor aqui que conduz. Então está sempre trocado. Esses dois, esses dois, esses dois, esses dois. Então eles trocam ao mesmo tempo que esses dois trocam a condução e fecha. Esses também eles trocam ao mesmo tempo que esses. Então por isso que é uma fonte sincronizada. E aqui a eficiência, porque o transistor praticamente ele joga aqui a tensão toda. Então a resistência praticamente 0. E a frequência, pessoal, nós temos uma filtragem de 470 microfarads, uma capacitância baixa. Por que que a gente não precisa ter uma capacitância muito grande aqui, ó? Aqui eu fiz um desenho, ó. Aqui é o positivo e aqui é o tempo que ele fica morto, que é o tempo morto, ó, esse risquinho. Então aqui é a linha positiva e aqui é o transistor do negativo. Esses dois são os responsáveis pelo negativo, esses dois pelo positivo. Então aqui o tempo que os transistores ficam sem condução é muito pequeno. Então o capacitor ele só vai segurar esse breve tempo aqui que os transistores ficam sem conduzir. Então não precisa ter uma capacitância muito alta para fazer a filtragem desta fonte, que o tempo aquele é muito rápido, pessoal. Não é igual os 60 Hz que tem uma queda de um pulso para outro, tem um espaço maior. Aqui não, ó. É um tempo muito pequeno, então não precisa ter uma capacitância muito grande para fazer a filtragem aqui desta saída. E no final do vídeo também vou deixar uma ilustração com a troca de estado positivo e negativo, positivo e negativo. Fica mais fácil ainda você entender essa fonte com retificação síncrona. E aqui, como é só uma ilustração, na prática mesmo, esse enrolamento aqui, pessoal, lá tem 2 enrolamentos. Então esse enrolamento aqui, ó, que eu falei para vocês que o gate tem que ter um potencial de 12 volts, aqui também é 12 volts. O transformadorzinho ele fica nesse ponto. É como se fosse o bootstrap de amplificadores digitais e certos circuitos integrados que tem o bootstrap, que ele tem o capacitorzinho para elevar a tensão. Que no caso é a bobina. Ela tem uma tensão aqui, ela vai se somar a frequência, a tensão aqui, ó, ela vai dar uma tensão de 12 volts a mais no gate. Por isso que ele está ligado aqui, ele vai conduzir a tensão. E aqui também o transformadorzinho estaria o source. Esse enrolamento aqui vai gerar uma tensão, essa tensão vai acionar o transistor. Então aqui é só para a gente entender o funcionamento positivo e negativo. E aqui
a condução dos transistores. Bem simples, né, pessoal? E aqui, enfatizando melhor ainda, por que é uma fonte mais potente e mais eficiente? Porque aqui praticamente, ó, ela está sempre ligada, ela não depende de carga de capacitor. Então praticamente a energia toda ela está em cima dos transistores, por isso que ela tem uma alta eficiência e uma alta potência, ou seja, ela tem um melhor desempenho, aí minimizando perdas de energia caso fosse utilizado aqui diodos. Os diodos eles podem esquentar e dar uma diferença de tensão. No caso de transistores, isso não acontece. Agora que você já sabe o funcionamento de uma fonte síncrona, você vai entender o que eu fiz aqui. Eu fiz uma montagem utilizando aqui uma placa da Taramps, um módulo da Taramps, uma placa de TV e um amplificador da Ruicane para a gente testar a nossa fonte. Então eu montei uma fonte síncrona. Estou utilizando aqui o oscilador desse módulo Taramps, aqui os transistores de potência e esse transformador. E estou utilizando essa ponte H, que no caso desta placa, ela fazia a alta tensão para as lâmpadas. Aqui no caso eu vou utilizar como uma ponte H, pessoal, que vai ser a retificação da nossa frequência aqui, da nossa tensão alternada que vem aqui desta fonte da Taramps. Então nós temos aqui o oscilador, e esse oscilador ele vai controlar toda a fonte. Esse fio vermelho e branco, ele vem aqui ó, em dois drives que está acionando o gate dos transistores, está ativando o gate dos transistores. Então aqui eu peguei essa oscilação, eu peguei aqui ó, do gate dos transistores, e essa mesma oscilação dessa fonte ela vem para cá, para esses transistores FETs. Então ao mesmo tempo que esse circuito integrado aciona esses dois transistores de potência, ele também vai acionar esses transistores FETs. Então para encurtar aqui, pessoal, o nosso assunto, quando esse transistor aqui estiver acionado com positivo, eu vou ter dois transistores acionados aqui desta forma. Um vai conduzir o positivo e o outro vai conduzir o negativo. Quando troca de estado, esse aqui tiver positivo, trocou de estado, esse aqui vai estar positivo. Então aqui na nossa ponte H, esses transistores FETs que estão servindo como um diodo, esses dois transistores vão conduzir. Esse aqui vai passar o positivo e esse aqui vai passar o negativo. Então aqui ficou bem simples, ficou mais claro com o esquema que eu expliquei, você entender como é que funciona essa fonte síncrona. Ela está trabalhando sincronizada aqui, ó. O circuito integrado está comandando todo o circuito. Então aqui eu peguei aqui a ligação do transformador, ó. Esses dois fios brancos é a saída do transformador e esse fio preto é o terminal central do transformador. Então a tensão alternada ela entra aqui nesses dois fios que vem do transformador. Como vocês podem ver aqui, o positivo ele passa por esses dois transistores. E aqui eu fiz a forma como se fosse o diodo. Tá aqui o desenho. Então aqui os transistores que passam positivo está ligado aqui no source. Ele sai para o dreno, vem o positivo aqui, capacitor. E o negativo, pessoal, o negativo aqui no caso, a corrente, a tensão alternada, ela entra no dreno e sai no source, ó. Então ela entra no dreno e sai, aqui tem um jumper e sai no source, que é o nosso negativo. E aqui os transformadores drives, eles recebem aqui o pulso do nosso CI. Então conforme aqui o troca de estado, aqui os transistores também eles trocam de estado. Eu fiz aqui a marcação, certo? Então quando troca de estado aqui, essa polaridade ela muda, então muda a condução dos transistores. Então no caso dos transistores do positivo, aqui a saída do transformador drive, ó,
ele está ligado no gate do transistor. Então quando ele tem uma tensão positiva, aqui vai ter uma tensão de 15 volts positivas, também vai acionar este transistor. E aqui quando tiver uma tensão, aqui quando estiver negativo, isso aqui vai estar positivo e este outro fio vai estar negativo. Vai ter uma polarização positiva aqui, ó, no gate deste transistor. Aqui no caso da linha negativa, o drive ele está ligado aqui, ó, na linha negativa do circuito. Então quando aqui tiver um pulso negativo, aqui eu vou ter uma tensão 15 volts a mais e vai acionar esse transistor. Então o pulso negativo aqui ele vai passar aqui para o capacitor. Então aqui está bem claro o funcionamento aqui dos transistores. Vamos ver aqui a sua frequência, pessoal. Eu estou entrando com uma alimentação aqui, ó, de 6.6 volts. Eu estou entrando com a minha frequência alternada aqui. Essa tensão ela vem aqui do nosso transformador e está sendo retificada por esses transistores. Então aqui no gate desse transistor, vocês podem ver que eu tenho uma tensão maior. Então no seu source, no gate eu tenho a tensão source e gate. Eu tenho a tensão maior porque ela vem aqui do drive, para que esse transistor ele conduza. Aqui no negativo, ó, a saída do transistor negativo. No seu gate eu tenho o pulso que vem do transformador do drive. Então esses dois aqui negativo, ó, é o pulso para conduzir a tensão negativa aqui, ó, para passar para o capacitor. Então quando eu vi essa placa, eu vi que ela cabia direitinho aqui na nossa experiência, pessoal, com uma fonte síncrona. Vamos ver aqui a tensão. Eu estou entrando aqui com a tensão de 6 volts, ó. Tá aqui 6 volts, 6.6 volts. Eu obtive que esses 6 volts, eu obtive aqui uma tensão de 17 positivo e uma tensão de 17 negativos. Eu tenho 34 volts. De 6 volts eu fiz 34 volts que estou alimentando esse módulo da Hurricane, ó. 17 negativo e o 17 positivo. E o módulo ele está funcionando, pessoal, tá? Dá para vocês ouvirem aí, ó. E a tensão ela cai pouca. Então aqui eu coloquei uma chave. Aí você pode estar se perguntando, mas esses diodos internos dos transistores. Então aqui como se fosse o diodo, pessoal. Eu coloquei aqui uma chavinha, ó. Aqui eu desliguei os pulsos do circuito integrado. Ó, aqui a tensão ela está passando pelos diodos dos transistores. Eu tenho 17 volts. Quando eu ligar aqui, ó, a chave, ela vai acionar o gate do transistor. Vou ligar a chave, aí vem os pulsos que vai controlar os transistores. Então dessa forma nós vamos ter uma fonte sincronizada com a fonte aqui de potência, a fonte de entrada. Então aqui praticamente quando o transistor ele é acionado, ele serve como uma chave. Então praticamente a resistência dele é zero, não tem nenhuma resistência. Então por isso que tem mais eficiência. Vou desligar a chave novamente. A tensão aqui até cai um pouquinho, aí só está passando pelos diodos. Quando eu ligo a chave, a tensão ela até sobe um pouquinho. Perceberam, pessoal? Que aí é o transistor que está conduzindo e não o diodo. Então dessa forma, transistores conduzindo os pulsos se torna uma fonte mais eficiente. Legal, né, pessoal? Eu acho que essa montagem aqui merece aí o seu like. Legal, né, pessoal? E esses modelos que eu expliquei para vocês não precisa ter necessariamente transformadores drives para fazer aí o funcionamento de uma fonte síncrona. Aqui no caso, esses transformadores servem como isoladores e também uma fonte mais complexa, porque ela é uma fonte simétrica com tensão negativa, 0 volts, e tensão positiva. Então aqui no caso
O primeiro exemplo que eu dei no amplificador, ele tem drives, transformadores para distribuir o sinal, a frequência dos pulsos. Pessoal, mas hoje já tem vários circuitos aqui, como esses conversores, eles utilizam também, ó, retificação síncrona. Eles são pequenos, eles têm uma tensão alta de entrada, tem uma eficiência aqui, ó, de 97%, pessoal. Então já está sendo bastante utilizado aqui esses circuitos, ó. Essa outra fonte também, ela trabalha com retificação síncrona. Tem aqui um circuito integrado que ele já faz aqui o circuito todo, ele já comanda tanto o transistor de pulso como o transistor de retificação. Então aqui não tem transformadores drives. O transformador drive aqui só foi um exemplo. Tem outras fontes também bem modernas, como esta aqui, ó, no caso desse canal aqui do Embarcados, pessoal. Aqui ele também explica legal, ó. Fontes, o que a gente vai ter aqui bem bacana, modernas. pessoal? O controle do retificador síncrono. Já é eu uma não fonte vou usar diodo na bem saída, moderna, eu vou tá usar vendo? uma chave para fazer o papel do diodo. Ele faz uma chave para fazer o papel do O que mais diodo. que eu vou ter aqui, pessoal? Então Como aqui, a ó, gente... como vocês podem ver, as fontes hoje em dia, cada vez mais modernas, estão se utilizando aqui de retificação síncrona. No caso dessa aqui, esse circuito integrado é que ele é quase um microprocessador para fazer uma simples fonte. Então aqui, pessoal, transistor na saída tem uma eficiência maior, tem uma potência maior, também tem menos aquecimento de temperatura. Então é um produto aí que ele vai durar bem mais. Certo, pessoal? Então tá aí, retificação síncrona. Espero que vocês tenham gostado, acho que deu para entender. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, se inscrever no canal, para você estar recebendo aí mais dicas de conserto e de eletrônica. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado.